foi executado por uma empresa de Brasília, né, de aerofotogrametria, a Topocart, né, e outra coisa que esse mapeamento teve aqui em Goiânia é o seguinte: foi feita uma auditoria. Então foi contratada uma auditoria, e quem fez a auditoria foi o ITCO. Então tem todo um trabalho, inclusive nós publicamos esse trabalho, apresentamos esse trabalho em alguns simpósios, né, aí no Brasil, de como que foi feito o mapeamento e como foi feita essa auditoria. Quando eu faço um mapeamento, existe uma legislação, que é um decreto de 1984, que estabelece o quanto que um documento cartográfico, né, o quanto que um mapa, ele tem que ser preciso. Tá? Como é que ele tem que ser preciso? Então, essa empresa foi contratada, e no contrato tinha o seguinte: ó, você tem que produzir uma ortofoto. Aqui está um pedacinho da ortofoto ali na região do aeroporto, né, de Goiânia. Vocês vão produzir uma ortofoto na escala 1:5000, e ela tem que ser classe A segundo as normas da cartografia. Então a empresa fez o trabalho, e depois nós fomos para campo e nós colocamos aqui dentro do município de Goiânia 68 pontos geodésicos com alta precisão, para verificar se as coordenadas que tinham na ortofoto, elas batiam com as coordenadas que foi levantada com um equipamento de geodésia. Tá? Essa ortofoto que você está falando, essa última que teve agora, que virou agora? Não, essa foi feita em 2006. Foi feito agora um novo voo, né? Está sendo feito, acho que foi feito já um novo voo. Então, esse trabalho, porque às vezes o que acontece muito é o seguinte: o pessoal contrata o mapeamento, mas não faz auditoria. E aí você não tem uma confiabilidade. Às vezes o trabalho pode estar bom, mas às vezes também pode não estar. E aqui, a partir do momento que você faz essa confiabilidade, né, esse trabalho, né, você passa a ter maior confiabilidade. Então, por exemplo, a legislação diz que 90% dos pontos que, quando a gente coloca no campo, tem que ter um erro X lá, um erro. No caso da escala para 5.000, para vocês terem ideia, é 2,5 metros, que seria meio milímetro, né, que é a ponta da lapiseira nossa. Né, um risquinho ali, tem que ter um erro praticamente, se fosse o ver, não pode ter erro. Né? E 90% dos pontos. E a gente conseguiu aqui em Goiânia 95%. 95% dos pontos estavam dentro desse fator aí. Então esse mapeamento foi muito bom. Outra coisa que nós conseguimos foi o seguinte: isso aqui, ó, o mapeamento do relevo do município como um todo, com um detalhamento de 5 metros. Tá? Isso aqui também foi fundamental para o zoneamento ecológico econômico. Por quê? Porque a partir desse mapa de relevo, eu tenho as bacias hidrográficas, eu tenho o mapa de declividade, ele apoiou o levantamento geológico, o levantamento de solos, geomorfológico e entre outros. Então isso aqui, esses dois produtos, eles foram o alicerce para começar, né, esse trabalho. Tá? E é lógico, esses dados estão aí e servem, né, de suporte para outros trabalhos. Obviamente, com esse novo voo, você tem agora, esse que foi feito agora, você tem, né, uma atualização, né, porque assim, por exemplo, quando voou em 2006, não tinha ainda sido realizadas aquelas obras, por exemplo, no Goiânia 2. Você olha no Goiânia 2, aqui nessa ortofoto, ela não é nem de perto próximo do que é hoje, né? Mas agora o município ele tem que sempre fazer esse trabalho de mapeamento. Agora o relevo não, o relevo ele altera pouco, né? Esse dado de relevo aqui ele ajuda bastante aí. Bom, em cima então desse mapeamento foi montado, né? Nós montamos uma equipe multidisciplinar. Então tinha geólogo, tinha gente especializada em solos, tinha gente especializada em vegetação, né? Em geomorfologia e assim por diante, em hidrologia. Então, em cima desse mapeamento que foi feito, então foram feitos mapas de solos. Então, o pessoal aqui é a equipe de geologia, ela saiu para campo, utilizando essa ortofoto e esse dado de relevo,
E aí eles foram delineando, traçando, né, as manchas de solo, de geologia, de hidrogeologia, locais de suscetibilidade erosiva, né? A vegetação, então a vegetação em cima do ortofoto mesmo, nós mapeamos as manchas de vegetação e aí a gente tinha uma equipe de biólogos que ia para campo e verificava se aquilo estava degradado, se aquela vegetação estava degradada, qual é a situação dela. Foi dada uma nota para cada mancha de vegetação dessa, a hidrografia, as bacias hidrográficas, né? O uso e ocupação do solo e assim por diante. Então, aqui a gente estava montando, né, as nossas bases. Esse levantamento de campo, ele foi muito bem documentado com fotografias, relatórios, né? Então, a equipe ia para campo, utilizando o ortofoto, e chegava lá, verificava que aquilo lá era um determinado tipo de solo, documentava aquele negócio todo, e foi feito aí um relatório. Eu acho que deve dar, em torno desse relatório, chega próximo de umas 1000 páginas, mais ou menos, de cada, que tem todos esses temas aqui. Foi feito um cadastro de erosões, né, a localização dela e assim por diante. Bom, tendo essa base de dados, aí a gente começou a fazer o processamento desses dados, né? Então eu tenho aqui a minha base de dados, essa base de dados foi organizada no banco de dados geográfico, e aí, utilizando o sistema de informações geográficas, eu comecei a extrair informações, né? O sistema de informação geográfica tem como objetivo gerar informações geograficamente referenciadas. Então, que informações seriam essas? As informações das áreas que deveriam ser preservadas, as áreas que tinham mais aptidão para ser áreas de agroecologia, de agroturismo, e as áreas que tinham aptidão de serem ocupadas, né? Então, as aptidões, né, que foram elencadas são essas, né? As zonas de proteção e preservação ambiental, aptidão para uso agroecológico, aptidão para uso agroturismo, aptidão para uso agropecuário, aptidão em alguns locais para silvicultura e zona de uso especial. Então, a gente criou aí, né, na realidade é um cenário futuro desejável. O que se deseja